Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. MALL11, o MOL11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário do setor de shoppings. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a 119,03. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 8,34%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,99, ou seja, negociado ali bem próximo do seu valor justo. É um fundo com uma boa liquidez, negociando quase 2 milhões por dia, 1 milhão e 900 mil. E é um fundo que vem de uma ótima recuperação. Nos últimos 12 meses, o fundo se recuperou 31%. Todos os fundos de shopping, né, pelo menos a sua maioria, estava bem depreciado e eles conseguiram essa recuperação, né? No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Nos últimos 5 anos, né? Então, lá nos idos de 2019, esse fundo estava sendo negociado ali na faixa de 105, 108 reais. No final de 2019, veio a euforia no mercado. E esse fundo chegou a ser negociado ali mais ou menos a 130, 135 reais. Só que vem a situação pandêmica, joga as cotas do fundo para incríveis 60 reais. O fundo se recupera rapidamente para uns patamares de 80. E aí lá em janeiro de 2021, aí o fundo já começa a ser negociado ali próximo ao seu valor de 100 reais. No início de 2022, as suas cotas caem. O fundo chega novamente ali próximo a 80 reais. O fundo volta a ficar lateralizado na base de 100 reais. No final de 2022, durante o período eleitoral, as cotas chegam ali a mais ou menos 110. Passadas as eleições, o fundo volta a patamares de 100. E aí sim, desde essa última queda entre fevereiro e março do ano passado, o fundo vem nessa crescente e agora, nos últimos meses, ele está lateralizado ali bem próximo de 120 reais. Continuando no site, a gente vê algumas informações aqui a respeito do fundo. A gente vê o nome, a gente vê o CNPJ do fundo, a gente vê que é um fundo para investidor em geral, mandato renda, fundo de shopping, é um fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas e vacâncias, eu vou deixar para ver dentro do relatório. O fundo conta aí com 134 mil cotistas, mais de 9 milhões de cotas emitidas. Ele tem um valor patrimonial aí de 120, que vale 1 bilhão e 100 milhões. E o último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de 92 centavos. Continuando aqui no site, agora a gente vê sobre yield médio que o fundo traz. Então, durante a dificuldade ali da situação pandêmica, a gente vê que o yield do fundo foi lá embaixo, né? Então, o fundo que entregava na casa de 0,60, durante esse período pandêmico, começou a entregar ali 0,14, 0,18, 0,20, né? Só que recentemente, ó, ele voltou para um patamar de 0,60 e mais recentemente agora ele está ali estabilizado a mais ou menos 0,70. Sendo que as últimas entregas foram ao 0,73, 69, 67, 78 e 77. Mais abaixo a gente vê nominalmente aqui os dividendos. E isso aqui é um ponto interessante. Quando se investe em um fundo de tijolo, você deve buscar fundos que valorizem os seus imóveis e também que consigam ter valorização dos seus aluguéis. Então você observa, quando estava na normalidade, esse fundo entregava algo na casa de 60 centavos, lá nos idos de 2019. Esse período pandêmico aqui não dá muito para contar, tá? Mas o que a gente consegue tirar disso? E desde toda a problemática que o mercado sofreu, olha o quanto o fundo vem conseguindo melhorar os dividendos. Então, algo que antes estava nessa casa de 0,60, atualmente já chegou a ultrapassar 0,80, né? Então, os últimos dividendos do fundo, os últimos dois, foram de 92 centavos. 29 de fevereiro, eles vão pagar no dia 14 de março 92 centavos. E a gente vai ver lá dentro do relatório se isso é algo sustentável, se é algo mais ou menos dentro das capacidades do fundo. Nós vamos olhar isso aí com calma. Mais abaixo a gente vê a rentabilidade média do fundo. E aqui, sempre que eu paro aqui e vejo algum fundo que tem uma rentabilidade, eu gosto de parar e fazer aquela comparação. Por que eu vou investir em renda fixa, em fundo imobiliário ou ações, sendo que a renda fixa está me pagando X%? Olhe no horizonte de longo prazo. E aqui nem é longo prazo, tá? Aqui são apenas 5 anos. Nos últimos 5 anos, esse fundo está vindo com a rentabilidade próximo de 50% acima do CDI. Isso porque ele passou por inúmeras dificuldades, tá? Imagina se não tivesse tido o problema pandêmico e esse fundo tivesse vindo crescendo normalmente. Provavelmente a rentabilidade ainda seria muito superior. Então, nos últimos 5 anos, o fundo entregou quase 60% de rentabilidade, o CDI 45%,
a inflação 32%, o IFIX 37% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 70%. Então, para mim, para os meus critérios, na minha humilde opinião, o fundo vem performando, entregando um ótimo rendimento aí nos últimos 5 anos, né? Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, nesse vídeo, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Muito obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho. Todos os nossos canais contam com um clube de membros. Então considere em qualquer um dos nossos canais se tornar membro. Tornando-se membro dos nossos canais a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, mas que pra gente faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, quem é membro tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é um ótimo produto, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, e você adquirindo a planilha ainda nos ajuda financeiramente, né? Então compre a planilha, porque além de ser um ótimo produto, vocês ainda ajudam o canal. Por fim, nós contamos com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos FIAGROS. Esses e-books possuem um ótimo conteúdo, barato, agregador. Então compre, porque você vai ter um ótimo produto e você também vai estar ajudando financeiramente o nosso trabalho. Continuando aqui, esse vídeo foi uma solicitação de um membro nosso. O Leonardo Lemos solicitou: amor, você poderia atualizar o MOL 11, por favor? Então tá aqui o pedido dele, né? E a gente procura atender os pedidos mais rápidos possíveis aí para os membros. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial. Então note, o fundo possui um relatório com 29 páginas. Então ele é completo até demais, tá? Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui. Então vai ter algumas informações que a gente vai ser um pouco mais, vai passar um pouco mais rápido por ela. Então o fundo aqui, patrimônio dele, quanto ele estava sendo negociado a mercado, patrimônio total, né? Ele cobra uma taxa de 0,5% de administração aí. A gente vai ver isso na prática, o que isso representa. E 0,5% para mim é muito, muito, muito baixo. Mas vamos ver na prática o que isso representa. O fundo fala sobre as suas captações, a quinta aqui, né? Quinta emissão, e que eles conseguiram captar um valor bem alto, né? Eles conseguiram captar 400 e tantos milhões. Ele traz alguns destaques. Na minha opinião, esse destaque aqui não está batendo com a última imagem lá do fundo. O fundo tem área bruta locável de 107 mil metros quadrados. Ele tem 10 shoppings, só que lá no final do vídeo, o fundo conta com 14 shoppings distintos, tá? Ele está com a taxa de ocupação de 94%, ou seja, 6% de vacância. Não é muito, é algo totalmente controlado. O fundo, nesse mês, teve um resultado de 1,45 e entregou 89. Depois a gente vai ver isso aqui com mais detalhes. O fundo, ou seja, aparentemente, teve um resultado muito positivo, né? Aqui ele traz mais algumas informações que, segundo ele, são destaques. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada, né? Ele vai falar mensagem de gestor sobre o cenário macro, eu vou pular essa parte. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada. Continuando aqui, ele vai falar sobre o resultado do mês, vendas, NOI, vacância. Tudo isso eu vou parar porque eu vou ver com detalhes lá dentro. Mas qualquer coisa, você pausa aqui também, vai dando uma olhada. Continuando aqui no relatório, ele fala sobre o encerramento da quinta emissão, que eles captaram ali 459 milhões. E aí, fatos relevantes. Essa parte eu vou parar um pouquinho. Por quê? O que eles fizeram com o dinheiro? Então, com o dinheiro, eles compraram 20% do Shopping Metropolitana Barra por 81 milhões. E aí eles pagaram 2 milhões e vão pagar depois mais 78 milhões. Eles compraram 100% das cotas do Barra Malls. Eles pagaram 126 milhões, sendo que aqui é como se fossem 2 shoppings, ó. O Barra Malls é detentor de 100% do Península Open Mall, localizado lá no Barra da Tijuca, e provavelmente aqui, acho que também é 100% aqui, ó, do Rio Shopping, localizado nesse tal Jacarepaguá. Eu acho que ele é dono de 100% desses 2 shoppings. Então aqui, 126 milhões, ele comprou 2 shoppings. Continuando aqui no item 3, ó, instrumento vinculante, vai comprar 17,5% do Caxias Shopping, 65 milhões, sendo que vai pagar 52 milhões e depois mais 13 milhões. E eles vão liquidar aí 88 milhões aí de CRIs. Então, assim, o dinheiro que ele captou, ele usou dessa maneira, tá? Continuando, ele fala alguns eventos que ocorreram no shopping, resultado do fundo e distribuição. Então aqui a gente vai observar, assim, a capacidade operacional do fundo. Em janeiro, o fundo gerou ali, ó, 12 milhões e 900 realmente de receita lá dos shoppings, né? Mais 3 milhões e meio aí, ó, de receitas financeiras, provavelmente dinheiro parado em caixa, o que gerou 16 milhões.
Ele gastou despesas financeiras com alavancagem, 2 milhões e 700. Despesas operacionais que vai para o bolso da gestão, 542 mil. Total das despesas, 3 milhões e pouco. Então o fundo teve um resultado de 13 milhões, distribuiu 10. Então com isso aqui, ó, ele aumentou em 3 milhões as reservas do fundo. Então note o seguinte, ó, ele distribuiu 92, mas ele gerou 1,45. Então nesse mês o fundo foi totalmente superavitário. Tem um outro gráfico que eu quero mostrar para vocês, o quanto o fundo vem conseguindo acumular. Ó. No total ele tem 89 centavos acumulados aí. Agora vamos calcular na prática as taxas do fundo. Então nos últimos 12 meses o fundo aqui ó, recebeu de taxa, gastou com a gestão 6 milhões 907 mil. Eu vou arredondar para 6 milhões 908. 6.908 vezes 100 dividido por 113.521. Vamos ver o que isso representa. Então a taxa que a gestão está recebendo aí, ó, 6%. O fundo está gastando 6% com a gestão. 0,5% é uma taxa muito baixa, mas note que não é algo assim que, quando você vem para a taxa realmente efetiva, 6%. Ótimo, é uma ótima taxa, uma taxa baixa sim, mas para mim aquele 0,5% engana, porque você vê às vezes outros fundos que cobram taxa de 1,2, 1,4, taxas careiras, mas quando você vai ver efetivamente as taxas representam 9, 10, 12%, entende? Então, 6% aqui é sim uma ótima taxa, mas aqueles 0,5% às vezes pode enganar. Não sei se eu estou me fazendo claro, tá? Continuando aqui no relatório, a gente vê hoje, de novo, isso aqui não está atualizado com as últimas compras, tá? Então, Madureira Shopping, 23%, Maceió, 21%, o Boulevard e os demais aí representam um percentual bem menor. E continuando aqui, ele mostra as receitas e tal. Isso aqui, por enquanto, eu vou pular, tá? Não é essa parte que eu agora quero mostrar. Mais abaixo aqui, sim. Aqui que eu queria mostrar para vocês. O fundo distribuiu o de azul, claro, né? Aqui é o quanto ele vinha acumulando de reservas. Então, o fundo tinha praticamente outra cota, ou outro valor para distribuir, ó. Chegou a superar mais do que ele distribuía de reservas. E ele começou a consumir, ó. Para ele manter esses 78 centavos que ele ficou distribuindo de janeiro do ano passado até mais ou menos agosto, você observa que o fundo começou meio que consumir suas reservas, ó. Chegou a cair 71, 54, 53, 49, 42, 38, 36, 82, 17. Ele aumentou um pouquinho o patamar de distribuição e as suas reservas foram secando. Até que agora, nesse último mês, ó, até novembro, ó, entregou 80 centavos e as reservas caíram para 17 centavos. Dezembro, entregou os mesmos 80, olha o quanto que ele gerou de reserva, ó, 55. Janeiro, entregou 92 centavos e as reservas subiram para 89. Então isso aqui é um ponto muito, muito positivo, né? Ele fala sobre liquidez, essa parte eu costumo pular também, essa parte para mim não tem rentabilidade, eu também costumo pular. Mas aqui eu vou mostrar somente esse gráfico, tá? Aqui eu quero mostrar esse gráfico que aí supera aqueles últimos 5 anos que a gente costuma ver nos outros sites. Então aqui a gente vê até dezembro de 2017, tá? Então desde 2017 para cá, esse aqui azul é o quanto o fundo entregou. Então você vê que no longo prazo aqui, o fundo superou. Esse azulzinho é o CDI bruto. Só que aqui você recebe líquido de imposto de renda. Quando alguém investe em renda fixa, ele não recebe o CDI bruto. Ele recebe o CDI líquido. Então o CDI líquido, nesse longo prazo, ele perdeu até para o IFIX. Olha o quanto o fundo entregou a mais do que o CDI do período. Então sempre observe investimento de renda variável para o longo prazo. No longo prazo, eles tendem a entregar muito mais do que os ativos de renda fixa. Bons fundos de tijolos, boas ações, costumam ter uma rentabilidade bem superior à renda fixa. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais aqui a respeito do fundo, nós ainda vamos ver outras informações, outros ativos, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode ajudar financeiramente aqui o canal, considere nos ajudar de forma gratuita. Como? Ora, você vai deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos aqui no canal. Então se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude. Comenta aí para nós. E aí? Você conhecia esse fundo imobiliário? Você teria cotas dele no seu portfólio? Você acha que ele é um bom fundo de tijolo e um fundo de shopping? Esse é um fundo que eu ainda não tenho, mas eu pretendo tê-lo na carteira pública do canal aí. Eu considero ser um ótimo fundo de shopping na razão de risco-retorno. Eu pretendo trazer esse fundo para o meu portfólio aí e acho que ele é uma ótima opção aos fundos mais tradicionais.
O fato de eu estar falando isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. É altamente indicado que você estude o ativo. Nunca compre algo porque alguém disse que é bom ou ruim. Nós temos um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar esse canal. Vá lá no canal Amuf Infra e se inscreva. Já contamos com 557, nos ajude a chegar aos 1000. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente e compartilhe. E eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando ao relatório, aqui a gente vê os fundos, os ativos que o fundo possui, né? Então, ó, o Shopping Maceió, o fundo é dono de 50%, isso é 24% do patrimônio do fundo, é responsável por 21% da receita operacional de todo o fundo. O shopping lá de Tacaruna, o fundo detém 6% dele, é 4% do patrimônio, do PL do fundo. Então aqui está um por um os ativos que o fundo possui, ó. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui a gente observa que o fundo tem 14 imóveis, e lá no início do relatório estava falando 10, né? Eu acho que isso aqui é mais atualizado do que está lá no início do portfólio, né? Continuando aqui no relatório, ele traz sobre a sua alavancagem, né? Um ponto que me chama a atenção é isso aqui, ó. O fundo tem 173 milhões em FII, tem 117 milhões em caixa. A alavancagem é 116 milhões. Então, atualmente, o fundo está totalmente tranquilo. A alavancagem já era pequena, totalmente tranquila, né? E outro ponto, lá em cima a gente viu que o fundo, eu não cheguei a comentar com vocês, qualquer coisa vocês voltem lá e olhem, tá? O fundo, no ano passado, no acumulado dos últimos 12 meses, ele gastou 14 milhões com a parte financeira, tá? E, teoricamente, para esse ano de 2024, ele precisaria gastar 10 milhões. Então, só com o fluxo normal do fundo, ele teria capacidade de pagar a alavancagem dele aí. Em tese, ó, a alavancagem vai diminuir muito nos próximos anos, para 6 milhões por ano, e aí ele vai crescendo aos pouquinhos, mas tudo isso que o fundo vem gastando atualmente, eu acho que nem precisaria de subscrição, de dinheiro, para ele ir conseguindo pagar essa alavancagem do fundo. Então eu vejo isso de forma bem positiva. Eu não vou comentar aqui sobre esses indicadores operacionais, vou passar rápido aqui para vocês, mas ele traz um comparativo entre 19, 21, 22 e 23. Ele tirou o ano de 2020, que foi horrível, que os shoppings chegaram até a ficar fechados, né? Então aqui está um por um o comparativo sobre vendas, taxa de ocupação, inadimplência, o NOI, que é a receita operacional do fundo aí, fluxo de veículos. Então tem diversos gráficos comparativos aqui que eu vou pular todos eles. Aqui ele fala sobre alguns detalhes de shoppings. Ó. O Shopping Maceió, ele traz alguns detalhes a respeito dele. O Shopping Tacaruna. Então, de novo, eu vou pular essa parte. E vou lá no finalzinho para a gente ver os imóveis que o fundo possui. Então aqui, ó, no final ele fala sobre a sua tese de investimento e começa a mostrar os shoppings que ele possui. Então aqui eu contei, tinha 14 shoppings. A gente viu naquela outra imagem, tinha 14 shoppings, né? Enfim. Aqui estão todos os imóveis, os fundos os shoppings que o fundo possui atualmente, né? Então, com essas aquisições aí, o fundo hoje com 14 shoppings, né? Eu vejo isso de forma muito, muito positiva. Aqui ele traz onde eles já apareceram nos canais aí do YouTube e traz alguns detalhes sobre a gestora, né? Sobre essa Genial e os fundos que eles possuem. O 11, JFLL, SPTW e o GLOG 11 aí são os fundos que essa gestora ajuda a administrar aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que apoiam o canal, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito, muito obrigado. Lá no canal Amudicas nós temos e-books de português para concurso. Compre e apoie o nosso canal. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show